Olá, pessoal. Meu nome aqui é professor Marcelo Couto e hoje nós vamos estar corrigindo o plano de estudo tutorado do sexto ano do ensino fundamental, volume 2 de matemática. Vamos estar aí curtindo este vídeo, deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu like aí antes de iniciar esse vídeo. Também, se você não é inscrito, se inscreva neste canal, que tem ajudado bastante o crescer esse canal aí. E hoje nós vamos estar corrigindo a semana número 4, unidade temática números. Então vamos para as atividades. Número 1, escreva os 4 menores múltiplos naturais de 19. Então nós vamos ver os 4 primeiros múltiplos, os 19, nós vamos olhar na tabuada do 19, né? Ou fazer a multiplicação do 19, 19 vezes 0, 19 vezes 1, vezes 2 e vezes 3, para achar quais são os 4 menores múltiplos de 19. Então, na letra A, coloquei aqui, ó, múltiplo 19, então vai ser o 0, o 19, o 38 e o 57, tá bom? Na letra B, já está pedindo os 3 múltiplos naturais de 9, compreendidos entre 20 e 50. Basta olhar, então, na tabuada do 9 e ver quais são os números que estão entre 20 e 50. São 3 números. É o 27, o 36 e o 45. Letra C, os 3 maiores divisores naturais de 32. Então, quais números dividem o número 32? São divisíveis, são divisores de 32. Então, vou colocar aqui, ó, divisores de 32, são 6 números. Então, vou colocar primeiramente quais são esses números. Depois nós vamos ver os 3 maiores. É o 1, o 2, o 4, o 8, o 16 e o 32. São os números que dividem o número 32. Os 3 maiores, a resposta da letra C é 8, 16 e 32. Letra D, os divisores naturais 60. São 12 números que dividem o número 60, que dá uma divisão exata. Já vou colocar aqui para vocês. A resposta é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Esses são os números que dividem o número 60. Número 2. Faça um X no espaço correspondente, identificando se o número é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ou 10. Veja o exemplo. Então, a gente vai marcar um X quando o número divide pelo outro número e dá uma divisão exata. Por exemplo, 132 dividiu por 2, marca um X. 132 divide por 3, deu exato, marcou o X. 132 por 4 também deu exato, marcou um X, ou seja, divide por 4, né? Já o 132 não divide por 5, não dá uma divisão exata, então está em branco. Por 6 marcou X, já por 8, 9 e 10 não dá para dividir exatamente, dando uma divisão exata, então não foi marcado. Nós vamos fazer o mesmo procedimento com o número 400, 625 e 1128. Eu coloquei as regras aqui de como dividir os números, que basta a gente, se nós soubermos essas fórmulas, essas regras, nós já não vamos precisar dividir o número, fazer a operação, fazer a continha para ver se ele é divisível ou não. Então vamos lá. Olha só. Primeiro vamos analisar se o 400 divide por 2. A regra do 2 está ali escrito que se o número é par ou termina em 0, 2, 4, 6 e 8, dá para dividir por 2. O 400 termina em 0, então, ou seja, ele divide por 2, porque ele é par. Então, vou marcar um X no 2. Agora, vamos analisar se ele divide por 3. O 400 divide por 3. Para dividir por 3, a gente precisa ali, ó, somar os algarismos e ver se é divisível por 3. Então, ó, 4 mais 0, que é os números, os algarismos do 400, dá 4. E 4 não divide por 3. Então, por 3 não é. Agora vamos testar por 4. Os dois últimos algarismos, seja divisível por 4 ou termina em 0, 0. O 400 termina em 0, 0. Então, por 4 dá. Então, vamos marcar um X ali. Vamos ver se agora o 400 é por 5. Para dividir por 5, tem que terminar em 0 ou 5. O 400 termina em 0. Então, marcar um X ali também no 5. A regra do 6 funciona se a do 2 e do 3 também funcionar.
Então, olha para vocês verem. A do 2 funcionou, porque era par. Do 3, não. Então, do 6 também não vai ser. Próxima regra é a do 8. Os três últimos algarismos formados seja divisível por 8 ou termina em 000. O 400 não termina em 30, termina em 2, então já não funciona. Mas se eu pegar os três últimos números, 400, que dá 400, se eu pegar ele e dividir por 8, ele é um número divisível por 8, sim. Então vamos marcar um X também. Por 9, eu preciso somar os algarismos e ver se é divisível por 9. É muito parecido com a regra do 3. Então, ó, 4 mais 0 é 4, com mais 0 é 4. 4 não divide o 9, então por 9 não funciona essa regra. E para a regra do 10 funcionar, o número precisa terminar em 0, ou seja, o 400 termina em 0. Então, eu vou colocar no X no 10. Agora, vamos fazer o mesmo processo com 625. 625 não divide por 2, porque ele não é par. Se eu somar os algarismos e dividir por 3, 6 mais 2 dá 8, e 8 mais 5 dá 13, também não dá para dividir por 3. A regra do 4 também não funciona, porque não termina em 2 zeros, e nem os dois últimos números, que é 25, não divide por 4. O 625 divide por 5, então, porque ele termina em 5. Então, o 5 nós vamos marcar. Por 6, não vamos marcar, porque não, nem a regra do 2 nem a do 3 funcionou. A regra do 8, se eu pegar o 625 e dividir por 8, tem que dividir os três números ou terminar em 00. E por 9 tem que ser os números somados da divisível por 9. Então, neste caso, também não funcionou, certo? E nem a do 10, porque precisa terminar em 0 também. Agora, vamos ver se o 1128 divide por 2. Ele divide por 2 porque ele é par, certo? Agora vamos ver se ele divide por 3. Tem que somar os algarismos e ver se ele divide por 3. Olha lá, 1 mais 1 dá 2, com mais 2, 4, com mais 8, 12. 12 está na tábua do 3, então o 3 funciona também. Para funcionar a regra do 4, ou termina em 00, ou os dois últimos números divide por 4. 28, que é os dois últimos números, divide por 4, né? Então, por 4 também funciona. Por 5, para dividir por 5, precisa terminar em 0 ou 5. Esse número não termina. Então, não por 5, pode pular. Por 6, essa é a regra 2 e 3 funcionou. Neste caso, funcionou. Olha lá, 2 nós marcamos o X, o 3 também, então o 6 também deu certo. Agora, por 8, nós precisamos ver se os três últimos números dividem por 8. Então, 128 divide por 8. Então, vamos marcar o X também. Já por 9, a gente precisa fazer somar os algarismos. Naquela hora nós somamos, deu 12, né? E 12 não está na tábua do 9. Então, 9 não vai marcar o X. E nem do 10, porque precisa terminar em 0. E esse número não termina em 0. Então, nós terminamos aí de preencher a nossa tabela, certinho? Número 3. O número par é 57.000 a 9b, onde A e B são algarismo, é divisível por 3 e por 5. O menor valor possível para A e menos B é... Então, vamos colocar aqui os números aqui, certo? No lugar do A e do B, são dois números desconhecidos. Ali, a única coisa que o exercício está nos orientando, que ele precisa dividir por 3 e por 5. Para ele dividir por 5, ele precisa terminar em 0 ou 5. Como o exercício está falando que é o menor valor possível, então já podemos dizer que o último número é o 0. Agora nós vamos para dividir por 3, lembrando daquela regra do 3, a gente precisa somar todos os algarismos e ver se esses algarismos dividem por 3. Então, 5 mais 7 e mais 9 e mais 0 dá 21. Ou seja, já dá um número divisível por 3. Então, o A eu posso colocar o valor 0. Então, a resposta ainda pediu para a gente já descobriu o valor do A e do B. O A vale 0 e o B vale 0. E a pergunta é, o menor valor possível para A menos B. 0 menos 0 vai dar 0. Então, é a letra A número 3. Número 4 é muito semelhante ao número 3. Fala assim, sabes que o número 5.800
M, 6 de 4 algarismo, é divisível simultaneamente por 3 e por 4. Então, o algarismo M vale. Vamos colocar aqui os números, né? Então, ali nós temos a letra M. Para dividir por 3, nós já aprendemos que basta a gente somar os algarismos e está na tabuada do 3. Já por 4, ou termina em 00, que não é este caso, ou os dois últimos números precisam estar na tabuada do 4, ou dividir por 4. Então, basta a gente analisar os dois últimos números apenas. Então, vamos lá. 5 mais 8 mais 6 vai dar 19. Para chegar ao próximo número que divide por 3, é o 21. Então, falta só o número 2. Então, eu vou colocar aqui como se fosse o número 2. Agora, por 3, eu sei que esse número divide. Agora, vamos testar se esse número divide por 4. Basta eu olhar nos dois últimos números. E 26 não está na tabuada do 4. Então, esse não é dessa forma que nós vamos fazer. Vamos tentar outros números. Vamos colocar ali novamente o M. Agora, em vez da gente nós fizemos a somatória que deu 19, nós chegamos ao 21. Vamos pensar no próximo número, que é múltiplo do 3, que é o 24. De 19 até 24 é o número 5. Agora vamos analisar se esses dois últimos números, 56, divide por 4. Então vamos ver aqui, fazer a continha. 56 dividido por 4 deu 14, deu 00. Ou seja, o valor ali do M é 5. Certo? Número 5. Com relação aos critérios de divisibilidade, julgue as alternativas como verdadeiras, V, ou falsas, F. Então, lembrando aquelas regras novamente, eu não vou colocar aqui. A única coisa que eu vou colocar nesse exercício, se der alguma alternativa falsa, eu vou justificar porque elas são falsas, tá? As verdadeiras, tá tudo certo. Então, o primeiro, 152 é múltiplo de 4? Porque a soma dos algarismos é igual a 8. A regra do 4 não é essa. A regra do 4 você tem que olhar os dois últimos números, se é 0, 0, ali nesse caso não é, ou pegar se os dois últimos números, 52, divide por 4. Neste caso, 52 divide sim por 4, mas não é porque a soma dos algarismos é 8. Então, nós vamos colocar ela como falsa e justificar que o 152 é múltiplo de 4, sim, porque os dois últimos números é 52, que é divisível por 4. O segundo item ali, 6 não é divisível de 15, porque 15 é múltiplo de 3, mas não é de 2. Isso é verdadeiro. Para ele ser divisível por 6, a regra do 2 também tinha que valer. Ou seja, o número 15 tinha que ser, não poderia ser o número 15, tinha que ser um número par. No terceiro item, 125 é divisível por 5, mas não é de 10. É uma alternativa verdadeira também. O 125 é dividido por 5, porque termina em 5, mas não divide por 10, porque não termina em 0. O próximo, 36 é múltiplo de 2, de 3 e de 7. Essa questão aqui é falsa, porque o 36 divide sim por 2, por 3, mas não divide por 7. Na tabuada do 7 não tem 36. Então, vou colocar aqui, ó. 36 é múltiplo de 2 e 3 e não do número 7. 363 é divisível por 9? É falso também. Se você lembrar da regra do 9, a regra do 9 eu tenho que somar os algarismos, 3 mais 6 mais 3, e ver se está na tabuada do 9. 3 mais 6 vai dar 9, com mais 3, 12. 12 não é divisível por 9. Então, coloquei aqui, 363 não é divisível por 9, porque a soma dos algarismos 3 mais 6 mais 3 dá 12, e não é divisível por 9, certo? Vamos para o número 6. O ano bissexto possui 366 dias e sempre é múltiplo de 4. O ano de 2020 foi o último ano bissexto, porém há casos especiais de anos que, apesar de múltiplos de 4, não são bissextos. São aqueles que também são múltiplos de 100 e não são múltiplos de 400. O ano de 1900 foi o último caso especial. A soma dos algarismos do próximo ano, que será um caso especial, é. Então, nós estamos aqui analisando o exercício, vendo que o último ano bissexto foi em 2020, só que não são todos os anos que terminam, que são múltiplos de 100 e não são múltiplos de 400, que são anos bissextos. Então, vamos analisar aqui os anos bissextos. Então, o último foi 2020, que foi um ano bissexto,
E ele é um múltiplo de 4, porque termina nos dois últimos números em 20, e 20 é divisor do 4. É múltiplo do 4, né? Então, agora nós vamos ter que ver o seguinte, ó, são aqueles que também são múltiplos de 100 e não são múltiplos de 400. Então, primeiro vamos analisar os de 100. Ó, 2100 é múltiplo de 100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 e vão chegar até o 3000. Todos esses números que eu coloquei aí, vocês estão vendo que os dois últimos números terminam em 00, ou seja, ele é múltiplo de 4. Então, está dentro da regra. Também são múltiplos de 100, porque termina em 00. Tudo bem. Agora, nós precisamos ver quais deles não são múltiplos de 400. Aqui, o próximo é o 2400. Se em 2000 foi um ano bissexto, né? Em 2400 é o próximo que é múltiplo de 400, perdão, que é múltiplo de 400. Agora, só coisa, ele está pedindo que não, é o primeiro que não seja, o próximo ano que não seja múltiplo de 400. Então, é o 2100. Já que nós estamos em 2020, o próximo que é múltiplo de 4, múltiplo de 100 e que não é múltiplo de 400 é o 2100. E aí pediu ainda para a gente somar os algarismos. Então, vamos somar aqui, ó. 2 mais 1, 3 mais 0 é 3. Então, a resposta é a letra A. Letra A, número 3. Número 7. Para verificar se se o número é primo, devemos dividi-lo pela sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, infinito. Até chegar a um quociente menor que o divisor ou igual a ele. Se nenhuma das divisões for exata, podemos afirmar que o número é primo. Verifique se os números 89, 91 e 271 são primos ou compostos. Então, deixei aí a lista dos números primos para vocês e vamos fazer então essa divisão. 89 por cada um dos números primos, até que o quociente seja menor do que o divisor. Então, vamos lá. 89 dividido por 2, já vou colocar a resposta, deu 44. Ou seja, o quociente, que é o 44, ainda é maior que o divisor. E ainda sobrou o resto. Então, vamos para o próximo. Aqui ele está mostrando que ainda o número pode ser número primo. 89 dividido por 3, deu 29, sobrou 2. Ainda tem possibilidade de ser um número primo. 89 dividido por 5 vai dar 17. Ainda 17 ainda é maior que 5, ainda sobrou 4. 89 dividido agora por 7, que é o próximo número primo. Deu 12, 12 ainda é maior que 7, e ainda sobrou o resto, 5. Então, eu tenho que ir testando até que esse divisor seja menor, o quociente seja maior que o divisor, menor que o divisor. 89 dividido por 11, deu 8 e sobrou 1. Olha lá para vocês verem. Então, ó, deu 8, o divisor é maior, que é o 11, é maior do que o quociente, que é 8, e sobrou ainda 1. Então, eu posso dizer que o 89 é primo. Quando eu chego nisso, eu descubro que o número é primo. Vamos fazer a mesma coisa com 91 agora. 91 dividido por 2 vai dar 45, é um número muito grande ainda. 91 dividido por 3 deu 30 e sobrou o resto. 91 dividido por 5 deu 18, ainda sobrou o resto. 91 dividido por 7 deu 13 e não sobrou o resto. Se não sobrou o resto, é uma divisão exata, ou seja, o 91 não é um número primo, ele é um número composto, porque acabamos de descobrir que ele divide por 7 e dá 0. Deu 13 como resposta e deu 0 como o resto da divisão. Então, ele é um número composto. Agora, vamos testar o 271. Dividindo por 2, deu 135, sobrou o resto. 271 por 3, deu 90, sobrou o resto. 271 por 5, deu 54, sobrou o resto, então ainda não é exato. 271 dividido por 7, deu 38, ainda sobrou o resto. 271 por 11, agora o próximo número primo é o 11, deu 24 e sobrou o resto. 271 por 13 agora, deu 20, sobrou o resto, e vocês estão vendo que ainda o divisor ainda continua menor do que o quociente. Tem que ser o contrário, o quociente tem que ser menor do que o divisor. 271 dividido por 17 deu 15 sobre o resto. Olha para vocês verem.
O 17, que é o divisor, agora passou a ser maior do que o quociente, que é 15. E ainda assim sobrou o resto, que é 16. Ou seja, 271 é o número primo. Número 8. Escreva a fatoração completa dos números a seguir. Então, nós vamos pegar cada item aí, cada letra, e vamos simplificar, reduzir ele pelos fatores comuns, né? Pelos fatores de números primos, e nós vamos chegar até o número 1 e depois deixar ela em fatoração completa. Olha lá para vocês verem. 48, fazer um risco aqui, começa pelo menor número, que é o 2. 48 dividido por 2 vai dar 24. Eu coloco do lado esquerdo. Sempre os resultados eu coloco do lado esquerdo do risco. E os números primos eu vou colocando do lado direito. 24 ainda dá para dividir por 2 porque ele é par. Então, 24 por 2 vai dar 12. 12 ainda dá por 2, que dá 6. E 6 de ainda dividir por 2 vai dar 3. 3 já não dá para dividir por 2 para dar uma conta exata. Não pode ser 1,5. Tem que ser sempre números exatos. Então, 3, eu vou passar agora para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Cheguei no meu número 1 aqui, vou fazer aqui a minha resposta. Eu usei, você vai observar os números que estão à direita do risco, que é o 2 e o 3. Coloquei um pontinho de multiplicação para separá-los. Agora, quantos 2 eu usei? Eu usei 4 número 2. Então, eu coloco como um expoente. E o 3 do lado direito do risco eu só usei uma vez. Então, essa é a nossa resposta. Coloquei o 1 no expoente do 3. Vamos para a letra B. Talvez se você não entendeu ainda como fazer, tem bastante exercício para a gente ir praticando. Vamos lá por 60 agora. Fazer um risco. Começa por 2 novamente. E 60 dividir por 2, porque ele é par. 60 dividir por 2 vai dar 30. Se você não consegue fazer essas continhas de cabeça, faça uma calculadora ou faça no rascunho e vai resolvendo. 60 dividido por 2. Deu 30. Eu já vou colocar aqui para apressar o nosso vídeo. Então, 30 ainda dá para dividir por 2, que vai dar 15. 15 é ímpar, não divide por 2 mais, vou por 3, que vai dar 5. 5 não divide por 3, já vou pular para o próprio 5, porque ele é primo. 5 dividido por 5, 1. Qual vai ser a nossa resposta? Vai ser o 2, o 3 e o 5. O 2 eu usei duas vezes, o 3 eu usei uma vez e o 5 eu usei uma vez. Essa é a nossa resposta. Letra C, 72. Fazendo o risco aqui, vamos começar por 2, que ele é par, vai dar 36. 36 dividido por 2 vai dar 18, dividido por 2 vai dar 9, 9 não divide por 2 porque ele é ímpar, vou por 3, que é o próximo número primo, 9 por 3 vai dar 3, e 3 por 3 vai dar 1. Eu usei apenas os números 2 e 3, então a resposta é 2 e 3, o 2 foi usado 3 vezes e o 3 foi usado 2 vezes. Essa é a nossa resposta da fatoração completa do número 72. Letra D, 84. Vamos lá, por 2, porque ele é par. Vai dar 42, por 2 vai dar 21. Agora, 21 não dá por 2, vai dar por 3, que vai dar 7. E 7 não dá por 3, não dá por 5. Já vou usar o próprio 7, que vai dar 1. Então, vai ficar a resposta 2, 3 e 7. O 2 foi usado duas vezes, o 3 apenas uma e o 7 apenas uma. Letra E, o 100 agora. Agora os números estão aumentando. Vamos começar por 2, que ele é par, vai dar 50. 50 dividido por 2 vai dar 25. 25 não dá por 2, não dá por 3, porque também não está na tabela do 3. O 25 só dá por 5, que vai dar 5. 5 por 5 vai dar 1. A resposta foi utilizada apenas do lado direito, o 2 e o 5. 2 duas vezes e 5 duas vezes. Letra F, 140. Fazer um risquinho aqui. Vou dividir por 2, que eu sei que ele tem metade, né? Dividir por 2 é dividir pela metade. Vai dar 70. Por 2 vai dar 35. 35 não dá por 2, não dá por 3, mas dá por 5. E 35 por 5 vai dar 7. E 7, como nós já vimos na letra D, ele dá por 7, que dá 1. Os números que foram usados foram o 2, o 5 e o 7. O 2 foi usado do lado direito duas vezes. O 5 uma vez e o 7 apenas uma vez também. Agora nós vamos para a letra G, mas vamos pegar um espaço, vamos começar do início de novo, tá bom? Vamos lá. Letra G, 180. Por 2 vai dar 90, por 2 vai dar 45.
45 não dá por 2. Tem muita gente que já vai direto para o 5, mas o 45 também pode ir pelo 3, que dá 15. E 15 por 3 vai dar 5, e 5 vai dar 1. Eu gosto sempre de fazer da ordem crescente, para não deixar faltando nenhum número. Então, ó, eu usei o 2, o 3 e o 5. O 2 foi usado 2 vezes, o 3 apenas uma vez, 2 vezes também, perdão, e o 5 uma vez apenas, certo? Letra H. 240 por 2 vai dar 120. 120 dividido por 2 vai dar 60. O 60 nós já fizemos na letra B, basta copiar. 60 dividido por 2 dá 30, por 2 vai dar 15, por 3 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. A resposta vai ser 2, 3 e 5, que são os números que eu usei, os números primos, só que o 2 eu usei 4 vezes, o 3 apenas uma e o 5 apenas uma vez. Os expoentes indicam a quantidade de vezes que nós usamos os números primos, tá bom? Letra I, agora é o 324, por 2 vai dar 162, por 2 vai dar 81, 81 não dá mais por 2, vai ser por 3, que vai dar 27, 27 dá para continuar por 3, que vai dar 9, 9 ainda dá para continuar por 3, que dá 3, e 3 vai dar 1. Nós utilizamos o número 2 e o número 3 na resposta da letra I, só que o 2 foi utilizado 2 vezes e o 3 foi utilizado 4 vezes, tá bom? Essa é a nossa resposta da letra I. J, 420 por 2 vai dar 210, por 2 vai dar 105, 105 não dá mais por 2, vai dar por 3, né? Que vou dividir nessa conta, vai dar 35, 35 também não dá mais por 3, pulo para o 5, que vai dar 7, e 7 vai dar 1. A resposta foi usada os números 2, 3, 5 e 7. O 2 foi utilizado 2 vezes, então eu coloco o 2 no expoente ali do 2. O 3 foi utilizado uma vez apenas, o 5 uma e o 7 apenas uma vez também. Letra K, 1024. Por 2, porque é par, e esse vai dar um número bem grande, né? Vocês estão vendo que eu fiz até um risco maior. Por 2 vai dar 512, por 2 vai dar 256, dividindo por 2 novamente vai dar 128, dividindo por 2 vai dar 64, por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, dividindo 16 por 2 dá 8, por 2 vai dar 4, dividindo por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Interessante, só usamos o número 2. Só que usamos o número 2 10 vezes. Então, é 2 elevado à 10ª potência. Letra L, 1260. Mesmo que o número pareça ser maior do que o 1024, né? A resposta vai ser menor, a fatoração. Então, vamos lá por 2. Observem aí. Vai dar 630, por 2 vai dar 315. 315 não dá mais por 2, então eu vou por 3, que vai dar 105. 105 nós já fizemos na letra J, basta eu copiar, que vai dar por 3, 35, por 5 vai dar 7, e 7 vai dar 1. Cheguei na resposta que eu usei o 2, 3, 5 e 7. O 2 foi utilizado 2 vezes, o 3 2 vezes, o 5 uma vez e o 7 uma vez. Letra M, 2870. Começa por 2 porque ele é par, termina em 0, que vai dar 1435. Agora aqui já não dá mais por 2 porque termina em 5, ele é ímpar. Então aqui eu vou começar agora por 5, porque por 3 também não dá para dividir. Então vai dar 287. 287 não dá por 5 também, eu vou por 7. E por 7 que vai dar 41. 41 não dá por 7, não dá por 11, nem por 13, nem por 17, nem por 19, ele só vai dar por 41, porque o 41 é primo, então eu já divido por 41 direto. Então, toda vez que no lado esquerdo do risco ali der um número primo, você já pode usar o próprio número para terminar e chegar a 1. A resposta vai ser 2, 5, 7, 41, cada um foi usado apenas uma vez. Letra N e última, 3.575. Vou começar dividindo por 5 direto, porque por 2 e 3 não dá para dividir. Então, vai dar 715. 715 ainda por 5, que vai dar 143. Já o 143 não dá mais por 5. Eu vou por 11, porque nem por 7 também não dá para me dividir e dar uma divisão exata. Vai dar 13. 13 não divide por 11, só que 13 é primo. Então, vou já direto por 13, que vai dar 1.
Eu utilizei os números 5, 11 e 13, só que o 5 foi utilizado duas vezes. O 11 uma e o 13 uma também. Número 9. Augusto, Mário e Silvio são três irmãos cujas idades são números primos. Sabemos que o produto das três idades é 195. Pode-se afirmar que a soma das idades desses três irmãos será igual a... Então vamos fazer aqui, ó. Augusto, Mário e Silvio dá 195. Tudo em multiplicação, porque na fatoração é multiplicação. Então eu vou fazer aqui, eu não sei a idade do Augusto, não sei a idade do Mário e do Silvio, nem a soma deles. Mas eu sei que eu posso pegar o 195 e fatorar. Fatorando primeiro por 3, que dá para dividir por 3, vai dar 65. 65 por 5 já vai dar 13. E 13 é primo, só dá por 13, que vai dar 1. Então, a idade desses, de Augusto, Mário e Silvio, vai ser 3 de Augusto, 5 do Mário, e Silvio vai dar ser 13. Então, Augusto 3, Mário 5, Silvio 13, e a soma da idade deles são 21 anos, é a letra E, certinho? E nós terminamos aí mais uma semana do nosso PET, do Plano de Tutorado do sexto ano, volume 2, semana 4. Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like lá neste canal, neste vídeo. Se inscreva neste canal também, para que você possa estar recebendo as correções das próximas semanas. E conto com a sua participação. Então, ó, também siga aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, certo? E até a próxima aula. Fiquem com Deus.